E aí, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Como de costume, então, a gente vai começar a nossa videoaula corrigindo as atividades que ficaram, da aulinha passada. A gente tinha deixado um desafio que falava sobre o movimento da dama, e aí perguntou qual que é o único movimento do xadrez que a dama não pode fazer. E aí tem até uma dica, que está na imagem. A dama está montada no cavalo, então o movimento do cavalo é o único que a dama não consegue fazer, porque ela não pode nem andar em L e nem pular peças. Ela faz o movimento do bispo, da torre, do rei, do peão, mas do cavalo ela não consegue fazer, ela não pode fazer o movimento do cavalo, ela não pode nem andar em L e nem pular peça. Na atividade número 2, pede para que a gente coloque as 5 damas no tabuleiro sem que elas se cruzem na horizontal, na vertical e na diagonal. Então o tio, o que ele fez aqui? O tio começou aqui pela casa A8, você poderia ter começado por qualquer outra casa, E aí eu comecei a pensar, como que eu vou colocar essas pecinhas sem que elas se cruzem? Então não pode cruzar nem na horizontal, nem na vertical, nem na diagonal. Então já tem algumas linhas, que eu não posso colocar essas peças. Então não posso colocar na linha 8, não posso colocar na linha, no caso aqui na coluna A, Seria a linha, seria na coluna A. Então o que o tio fez? E aí esta casinha aqui, essas casas claras, tá proibido de colocar também, senão vai cruzar. Então o tio procurou aqui, por exemplo, na linha 7, eu poderia colocar, mas eu pensei assim, então vamos colocar uma pecinha aqui, nessa linha 6, na 6B, porque aí não está cruzando com nenhuma dessas, dessas casas que a dama da A8 está procurando. E aí o tio foi descendo, depois eu peguei e coloquei uma aqui na C4, que não vai cruzar nem com nenhuma das duas também, coloquei mais uma aqui na D2, e beleza, tem 4 pecinhas agora que pode olhar que elas não vão se cruzar de maneira nenhuma. E agora o que eu fiz? Eu peguei e escolhi, eu poderia ter escolhido a coluna E, F, G ou H, de forma que ela não cruzasse, que ela não ficasse, cruzando com nenhuma delas. Aí o tio escolheu, no caso aqui, a E, porque, essa E7, porque não tem nenhuma pecinha, Note aqui que não tem nenhuma dama que vai cruzar com ela, tá certo? Você pode ter escolhido de forma diferente, você pode ter começado pela H8, então são várias funções, o tio tá dando uma aqui, mas o importante é que elas não se cruzem, que uma dama não esteja ameaçando a outra, joia? E aí, o tio deixou também uma tarefinha de casa, só que essa tarefinha de casa, falando da dama também, pediu aqui primeiro para que pintasse as peças adversárias que a dama clara não pode capturar em um lance, certo? Então, o que a gente tem aqui? A dama anda na vertical, na horizontal e na diagonal. Então, o que a gente percebe? Na diagonal aqui a gente tem um peão, que a dama pode capturar. Na horizontal não tem nenhuma peça. E aí na vertical a gente tem a torre. Ele perguntou quais as peças que não podem ser capturadas, por quê? Então nós temos a dama B4, não pode ser capturada. O cavalo B8 também não, e o bispo G4, pois não podem ser capturados em apenas um lance. Eles não estão na reta aqui da dama, Para a dama poder capturar, ela tem que fazer mais de um lance. Então, em apenas um lance, são só essas duas pecinhas que a dama pode capturar. Já na atividade da página 50, nós vamos falar sobre o movimento do rei, O tio falou um pouquinho sobre o movimento do rei, lembrando que o rei ele anda para todos os lados, uma casa de cada vez. E aqui a gente tem, primeiro falou, o rei pode se movimentar para quais casas? Note que o rei aqui, como ele está um pouquinho mais no meio do tabuleiro, ele tem um leque aqui muito grande, ele tem 8 casas que ele pode andar. Aí o tio começou a colocar aqui, vocês podem começar a ordem aqui, não importa, o importante é ter todas essas casinhas que o tio vai colocar aqui, tá? Então o tio começou por essa casa aqui, que é a A2, depois o tio foi subindo, A3, que é essa casinha aqui, A4, tá? E aí depois na A não tem mais ninguém, passei para B, aí ele pode ir também para a casa B2, a B3 é onde ele está, B4, encerrou, fui para a coluna C, C2, C3 e C4. E agora a gente percebe que no segundo exercício pediu, a mesma coisa, quais são as casas que o rei pode avançar, só que aqui a gente percebe, que quando o rei está no canto do tabuleiro, já deu para perceber que ele tem menos chance de jogar. Isso acontece para todas as peças, tá? Então, quando a gente coloca até uma dica aí, a peça no centro do tabuleiro, ela tem um raio de ação muito melhor. Então,
sempre a gente deve tentar, né, dominar o centro do tabuleiro. Isso é uma dica importante. Então, nesse caso aqui, esse rei ficou apenas com 3 casas para ele jogar, que seria a casa H2, a casa G2 e a casa G1, tá? Então, essas são as casas, né, tanto na número 1 e 2 que ele pode jogar. Lembrando que a ordem, se você colocou em ordem diferente, não tem problema. Então, é importante você colocar todas essas casinhas. E na questão número 3, pessoal, pediu qual o mínimo de movimentos que o rei precisa fazer para chegar até a casa vermelha e até a casa azul. Então, temos aqui a casa vermelha e a casa azul. E a gente sempre deve pensar assim, ó, quando a gente anda na diagonal, a gente economiza movimentos. Então, neste caso aqui, ó, se a gente for andar, né, para chegar na casa vermelha, primeiro a gente tem que priorizar as diagonais. O que a gente tem que pensar? Que quando a gente anda na diagonal, a gente já muda de linha e de coluna. Por exemplo, se eu andar na vertical, eu vou estar mudando de linha. Eu passei da 4 para 5, mas eu não mudei de coluna, continuo na coluna B. Se eu andar na horizontal, eu vou mudar de coluna, mas não vou mudar de linha. Já na diagonal, o que eu disse? Eu mudo de linha e de coluna. Eu andei aqui, né, no caso, para a linha 5, coluna C, ou seja, para a casa C5, né, e assim por diante. Então, neste caso aqui, para chegar na casa vermelha, eu ando o máximo que eu puder na diagonal, no caso seriam 3 casas, e aí tem que andar uma na vertical, lógico, eu não vou ficar andando na diagonal para depois voltar, né? Aí eu economizo, eu já posso andar na horizontal, na verdade, a gente falou vertical, perdão, tá? Mas aí eu ando uma na horizontal e chego na casa vermelha, então eu faço 4 movimentos, 3 na diagonal, uma na horizontal. Já para chegar na casa azul, eu poderia até ficar alternando aqui algumas diagonais, mas nesse caso eu ando o máximo de diagonal possível, que no caso vão ser 2, e aí eu ando mais 1, 2, 3, 4 casas na horizontal, que vai dar, então, né, um total de 6 casas que eu vou andar na diagonal para poder chegar, então, na casa azul. Continuando, né, o nosso conteúdo, né, o tio explicou sobre o movimento do rei e deixou aqui a hora da captura, né? Mas por que o tio deixou? Porque é simples, né? O rei captura da mesma forma que se movimenta, ou seja, em todas as direções. Quando a peça adversária é capturada, ela é retirada, o rei ocupa a casa que estava a peça conquistada, como toda pecinha, né? Então, o rei captura, na verdade, do mesmo jeito que ele anda. Então, por exemplo, vai capturar o peão, andou aqui na horizontal, no caso, tirou o peão do tabuleiro, coloca o rei no lugar dele. E aqui na página 52, pessoal, tem 2 regrinhas muito importantes. Primeiro, o rei captura a peça e peça não captura o rei. A única peça que nunca pode ser capturada é o rei. Tá? Então, nunca o rei vai sair do tabuleiro. O rei nunca é capturado, por isso fica até o final da partida. Ninguém está falando, agora entendi. O objetivo do jogo é deixar o rei adversário sem defesa. Então você vai dar o checkmate, mas o rei não vai sair da partida. Acabou a partida, pronto, ninguém vai pegar o rei de ninguém. E a outra regra é que o rei não pode chegar perto do outro rei. Ele deve ficar no mínimo 1 casa de distância do rei adversário. Por quê? Porque se você coloca o seu rei perto do rei adversário, nós temos aqui, né? Você colocou o seu rei em xeque, tá? Então isso nunca pode acontecer. Então o rei nunca vai poder chegar perto de outro rei. E aí, pessoal, pensando na captura do rei, a gente vai deixar algumas atividades para vocês. A primeira delas, eu vou deixar aqui a atividade da página 53, tá? Então, aqui, ó, o que está de errado na partida de xadrez? Então, vocês vão dar uma olhadinha. Tem um zoom, tipo uma lupa aqui, né? Das meninas jogando. Você pode dar uma olhadinha que tem alguma coisa que está errada aqui, alguma coisa fora do lugar, tá? E aí vocês vão escrever pro tio aqui. Já na número 2, com base no tabuleiro, responda. Quais as peças que a dama preta pode capturar em um lance? Vou dar uma olhadinha aqui, em um lance só, tá? Não vai poder fazer 2. Certo? Vai escrever pro tio aqui quais foram as peças. Pode circular também, não tem problema, tá? Circula e depois escreve o nominho aqui, até interessante, né? Porque a gente localiza as peças mais fácil. E na página 54 tem aqui a letra B, né? Considerando o tabuleiro ainda da página 53, por que as outras peças não foram capturadas? Na número 3, pessoal, esse aqui é interessante, tá? Tem um trava-língua. Eu gostaria que vocês lessem esse trava-língua e pedissem pro papai, pra mamãe, pra alguém, pro irmão, né? Tentar ler o trava-língua. Será que eles vão conseguir ler? O tio já até tá travando a língua antes de ler mesmo, né? O que acontece? O que é o trava-línguas? É quando tem algumas
palavras, principalmente com a letra R, que é um pouquinho difícil de a gente falar de uma vez. Então, quando a gente lê devagarzinho é uma coisa. Agora, quando a gente começa a ler rápido, quer ver? Ó, a gente vai ler primeiro devagarzinho. O rato roeu arrumando o rei Romeu, que correu com raiva pelo corredor para agarrar o roedor. Agora eu vou ler depressa, quer ver? O rato roeu arrumando o rei Romeu, que correu com raiva pelo corredor para agarrar o roedor. Mas o tio todo ano ele lê esse mesmo trava-língua, né? Então o tio já está acostumado com ele. Então, será que vocês vão conseguir? Passa esse trava-língua pro papai e com a mamãe, quero ver se eles vão conseguir, tá? Ler esse trava-língua. Tem outro, né? Por exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma, e outros trava-línguas, e vamos ver quem vai conseguir aí fazer um trava-língua. Vai ter um exercício aí que vocês vão ter que fazer um trava-língua pro tio, hein? Será que vocês vão conseguir? Bom, e pensando aí no coitadinho do ratinho, né? Então, vocês vão ajudar o rei a encontrar o rato do tabuleiro, tá? Então, quantos movimentos o rei pode fazer para pegar o roedor? Então, pensando que o rei anda uma casinha de cada vez, vocês vão tentar fazer um número mínimo de movimentos, certo? Só que aqui, ó, atenção, o rei não pode passar pelas casas claras. Ô, seu leão, você complicou a nossa vida, né? Mas tudo bem, ó, vai tentando fazer aí, andando só pelas casas claras, o rei tentar chegar só pelas casas escuras, perdão, né? Ele não pode passar pelas casas claras. Então vocês vão pelas casas escuras até chegar aqui. É lógico que o último lance você vai ter que jogar, né? Para poder pegar o ratinho, você vai ter que jogar na casa clara, né? Isso é impossível. Mas antes dele chegar próximo aqui, você vai tentar passar só por casas escuras. E no último, aqui na tarefinha de casa, vocês vão procurar palavras no dicionário que comecem com a letra R. E depois vocês vão construir uma frase bem divertida com elas. E pedir, no caso, vocês vão pedir para o papai, para a mamãe tentar ler bem rápido. Vocês também vão tentar ler bem rápido essa frase, eu quero ver, tá? O tio, na semana que vem, vai trazer uma frase para vocês que eu vou deixar de teste aí para vocês, se vocês conseguem ler bem rápido essa palavrinha, né? Vocês vão fazer um trava-língua. Será que vocês conseguem fazer um trava-língua, hein? O ano passado o pessoal conseguiu fazer um trava-língua que travou a língua do tio realmente, hein? Eu quero ver quem que vai conseguir fazer esse trava-língua. De preferência com a letra R. A letra R é muito mais difícil da gente ler. Certinho? Então, pessoal, então para essa semana é isso, tá? Façam essas atividades, tenho certeza que vocês vão divertir muito, principalmente com o trava-língua, que eu sempre se diverto com esse trava-língua aí. E então fica com Deus, tenha uma ótima semana, um grande abraço do tio Adriano.